pai ou mãe sabe como é difícil, né? Cuidar do seu filho com tantos questionamentos. Toda hora surge aquela pergunta, qual é o melhor momento para falar sobre sexo com o filho? Será que a vaidade entre as crianças deve ser controlada? Como reagir quando você descobre que o seu filho guarda vários segredinhos? Será que devemos respeitar a privacidade ou devemos saber tudo o que acontece com a criança? Para tirar todas as nossas dúvidas, eu convidei o conselheiro familiar Mauro Marola, mais uma vez aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação. Realmente, ser pai e mãe hoje em dia é uma tarefa difícil, né? Com tantas coisas aí, a violência, tanta dificuldade. Ainda criar um filho hoje não é fácil não, né? Acho que nunca foi, né? Na verdade. Nunca foi, Nunca foi. Aliás, se você olhar para a história da humanidade, né? Você vai ver que a criança, esse negócio de criança, teve um entendimento novo a partir do final do século XVII, século XVIII. Até então, no passado, você se preocupava mais com a comunidade, com a coletividade. A criança sempre teve um papel meio paralelo na comunidade, né, na sociedade. Agora é mais importância. E a partir do movimento do renascentismo, né, quando o entendimento do valor do ser humano ganha um novo significado, você entende que a criança passa a ter um conceito melhor, um valor melhor, né? E ela começa a preocupação com os relacionamentos familiares ganha um novo patamar. E a criança é inserida nesse contexto, e o cuidado para com ela e tudo mais. Então hoje eu acho que nós temos muito mais ferramentas para lidar com as crianças do que antigamente. Você né? acha que agora com essa violência toda não aumenta ainda mais a desconfiança do pai? Porque o pai quer saber tudo do filho agora, né? É verdade. Porque não tem mais aquela confiança, né? Eu acho que o que perdeu, na verdade, foi comunicação. O que eu sempre tenho falado quando eu venho aqui. A nossa grande crise é comunicação. As pessoas não conversam mais. E não apenas conversar no sentido de trocar palavras, mas de entender o que está passando dentro um do outro. Essa comunicação de alma, né, como a gente diria, de coração. E o que acontece nessa rotina atribulada da vida, que as pessoas têm milhões de atividades, as crianças acabam sendo um problema. Né? Eu tenho que parar coisas importantes que eu tenho que fazer para dar atenção para o meu filho e para a minha filha. Mas aí é uma inversão de prioridades, né? Nós colocamos as crianças nas prioridades corretas na nossa vida, então dar tempo não é perder tempo, é investir tempo na formação de um futuro cidadão e uma futura cidadã. Mas e o contrário? Às vezes a gente acha que, nossa, está mimando demais, está dando atenção demais. Como saber ter esse controle, né? Esse equilíbrio? Diferenciar, dar atenção com atender gostos, né? Atender vontades. Isso não é o que a gente está colocando aqui. Mas o saber o que está passando no coraçãozinho da criança, do filho ou da filha. Estamos chegando perto do dia das crianças, né? Agora, o frenesi é comprar presente. E a gente está numa sociedade de consumo, todos nós sabemos disso, toda a estrutura se move em função de vender, de trazer dinheiro para as pessoas. E as crianças entraram no pacote, como o Natal, o Dia das Mães e todas essas datas do calendário. Mas se nós pudemos fazer uma pequena reflexão nesse momento, não apenas dê o presente, dê o presente com tempo de qualidade, dê o presente com palavras de valor para essa criança, dê um presente com um toque físico, um abraço, um beijo. Tirar um momento para ele, né? Mostre que ele é importante, não apenas para ganhar o presente e atender a data do comércio, mas, olha, você é mais do que o ganhador de um presente, é o sentido da minha vida, é a continuidade do que eu tenho, né? E fazer disso um hábito, né? E eu tive uma experiência interessante, a minha esposa uma vez parou um tempo com as nossas filhas, nós temos 2 filhas e um rapaz, né? E às vezes ela saía para o quintal à noite lá em casa, nós moramos em São Paulo, e passava das 8 até umas 10 horas da noite com as 2 lá fora. Tinha um espacinho gostoso no jardim assim. E antes de dormir, a brincadeira era: só podemos voltar para casa se todas virem uma estrela cadente. E essa era a desculpa, na verdade. Porque enquanto se esperava todas as 3 verem a estrela cadente, a minha esposa podia falar com as meninas, ouvir o coração delas, as inquietações, as dúvidas. E isso criou um ambiente de comunicação. E hoje a gente vê os frutos disso no relacionamento que elas têm, de segurança, de confiança. Reflete, né? Reflete, com certeza. Muito bacana. Palavras bonitas, né, Laurinha? E você aí, só papeando no Twitter, como é que está aí? Verdade. Estou aqui, Marcele, com o pessoal de casa. Olha só, verdade, Mauro. Tempo de qualidade a gente precisa ter com os filhos. Tem que parar, sim. Tem que reservar para eu Matheus balance. Tem que dar um tempinho, sim, para os nossos filhotes, eles precisam muito da gente. Eu estava falando aqui com a Joana, Marcele, que está sendo surpreendida por algumas perguntas, assim, difíceis de responder com a filha de 3 anos. Ela disse que a filhinha vai fazer 4 e anda fazendo umas perguntas, inclusive em relação a casamento, a namoro. Ela está querendo saber, Mauro, se é muito cedo, se ela corta a conversa logo pelo pé
ou se ela tenta argumentar de alguma maneira com a filhinha dela, a Joana que está perguntando. Mas a pergunta é mais pro lado emocional ou é sexo em si, Laurinha? De beijo, de namoro, Ai, meu Deus, Marcelinho, o que é falar triste, mas é verdade, é verdade. E aí, Mauro, fala o quê? Olha, aí é complicado, porque depende do valor de cada pai, de cada mãe, de cada família, né? Tem que respeitar e cada a um família, tem que colocar o valor no coração dos seus filhos. Nossos pais somos responsáveis por criar esse estoque no almoxarifado moral dos nossos filhos. Então nós vamos colocar aquilo que nós acreditamos. E aí cada família tem que saber se situar e criar esse clima de comunicação, esse ambiente de comunicação. Eu, particularmente, creio que falar desses temas são mais tabus, na verdade, dentro da nossa cultura ocidental, do que propriamente um problema. Falar sobre sexo, eu comecei a falar com os meus filhos quando eles eram pequenos, com 4, 5 anos de idade, exatamente nessa idade da filhinha da Joana. E de uma maneira sadia, bem didática. Natural, né? Hoje em dia você tem software, você pode colocar na frente de um computador ali, explicando toda a anatomia do corpo humano, com toda uma riqueza de informação, sem apelar para a vulgaridade, mas ao mesmo tempo construindo um entendimento. Isso vai trazendo segurança e sabedoria para as crianças enfrentarem essa exposição muitas vezes gratuita que nós vemos na mídia e que não contribui de uma maneira salutar. Ou Mas talvez acho que o medo que fica é de despertar, né, a curiosidade da criança. Isso acontece, não? Acontece, mas na verdade é um chamado período de latência, né, que Freud fala na psicanálise, que a criança até entrar na sua puberdade, ali os seus 8, 9, 12 anos, não está ali despertada para isso, né? Então é um tempo legal para você trazer conhecimento de uma maneira bem sadia, bem salutar, né, bem didática. O problema é que nós temos vergonha de falar de certos temas, os pais. E, na verdade, nós não precisamos, né? Às vezes nós não temos algumas áreas bem resolvidas no nosso relacionamento conjugal, afetivo, sexual, e falar disso com as crianças nos inibe. Na verdade, não precisa ser assim. É importante que esse diálogo aconteça, não só da mãe, que normalmente o que acontece é que a mãe assume esse papel, né? Quando os filhos são pequenos. Mas o pai tem que estar presente também. Eu acho que a mensagem... Eita, tem alguém na linha? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem fala? Com Graziele, Tudo bom, Graziele? Fala de onde? da cidade de Bahia, Marcela. Um beijo para todo mundo de Bahia, um beijo bem gostoso. Diz aí, qual é a sua pergunta? Um beijo para você também, Marcela. Eu tenho Obrigada, 3 querida. filhos. Tenho um de 6, uma de 4 e uma de 2 anos. É muito difícil mesmo para a educação deles, é tudo diferente. Cada um faz uma pergunta diferente. Até o novinho agora, de 2 anos, já está começando a falar, descobrir as palavras. E cada um tem uma perguntinha diferente para mim. É muito difícil. Como é que eu devo lidar com os 3? Tá certo, querida. Muito obrigada pela sua participação. A mensagem que você deixa sempre é a comunicação, né? Falar abertamente, exatamente. com respeito. Lembra até aquelas 3 perguntinhas que eu costumo falar entre maridos e mulheres. Também vale para pais e filhos, né? E essas perguntas são excelentes para destravar esse processo de comunicação. Primeira pergunta que às vezes eu sento com os meus filhos para fazer com eles. O que eu tenho feito de excelente como pai que eu não posso parar de fazer? E é legal porque eu não me defendo, não justifico, eu só ouço o que está no coraçãozinho deles. E aí eles dizem tudo que eu tenho feito de bom e eu tento reforçar aquilo no dia a dia da vida. Aí eu faço a segunda pergunta, o que eu tenho feito de ruim como pai? Aí e aí você tem que estar dói, né? preparado para ouvir a Aí listinha, dói. né? A lista costuma diminuir com o tempo, né? Mas no começo ela é grande. Mas depois ela vai diminuindo e você vai podendo entender o porquê que o teu filho às vezes reclama de um comportamento teu ou da falta de um comportamento teu. E a terceira perguntinha, o que eu não tenho feito, né? Que eu preciso começar a fazer. Tá Então, são certo. coisas legais. Mais alguém na linha? Não, foi um engano, foi um engano. Mas tem ou não tem? Tem ou não... Tá me ouvindo? Alô? É pegadinha do malandro, né? Alô, quem fala? É Isânia. Tudo bom, querida? Fala de onde? Tudo bem. Molungu. Um beijo pra todo mundo aí, ó, coladinho no Feminíssima. Diz aí, qual a sua pergunta? É o seguinte, Marcele. A minha filha, ela tem 2 anos. Ela é muito imperativa. Ela, quando Caiu a ligação. Eu não falei que era pegadinha? Um beijo bem gostoso pra você, viu? Muito obrigada pela participação. A filha é super imperativa. Ninguém sabe a verdade, né? Se é ou não é. Na verdade, nós vivemos As pessoas confundem, uma né? crise das crianças hiperativas. Hoje em dia todo mundo acha que seu filho é hiperativo, né? Bastou ser levado. Mas na verdade é uma desculpa muitas vezes para nós não nos envolvermos profundamente. Aí vai para o psicólogo, vai para isso, vai para aquilo. E muitas vezes é uma forma da criança estar pedindo socorro, atenção. Com certeza. Eu já falei aqui das 5 linguagens do amor. É importante nós nutrirmos os nossos filhos com essas formas de demonstração afetiva. Tempo de qualidade, palavras de encorajamento, ações de serviço que possam ajudar a criança, toque físico e dar presente. Essas 5 formas, de uma forma ou de outra, todos nós temos necessidade de uma delas em primeiro grau.
Então, se você atende a criança, não só com dar presente no dia das crianças, mas com um tempo de qualidade, vai sair para brincar, para passear, ouvir. Sentar no chão, né? Eu lembro de um rapaz, boneca, uma vez, carrinho. num aconselhamento que nós estávamos fazendo, de 23 anos de idade, estava ele, o pai e a mãe, e eu perguntei para ele, o que teu pai fez de mais importante para você? Nada, Né? pronto, Não, acaba com o pai. E sabe o que foi legal? Ele, um rapaz, um homem de 23 anos, né? Ele deu aquela engasgada, assim, ficou emocionado, né? Meio que embargou a voz dele, olhou para o pai com um amor, uma paixão muito grande, falou, pai, o senhor sabe por quê que eu deixo a minha porta do quarto aberta até hoje para dormir? Oh, meu O pai Deus. tomou um susto assim, não, filho, porque desde os 12 anos o senhor não volta para dar boa noite para mim. Pronto, acabou com o pai. Né? Então são coisas, pequenos detalhes do dia a dia que nós talvez nem sabemos que os nossos filhos têm essas demandas e que estão ali e nós podemos atender de uma maneira tão simples, né? Só passar lá, dar um beijo, uma boa noite, você está suprindo o coração da criança. Mauro, é por isso que eu adoro quando você vem aqui, sempre com essas palavras bonitas, sempre deixando uma mensagem bacana de otimismo, de deixar aí ó, um carinho mesmo para todo mundo que está nos assistindo. Legal. Mas antes de me despedir de você, eu quero que você dê um recado, tem um recado importante para a gente, Eu né? queria falar com todo mundo que está nos vendo, nos ouvindo, que eu estou muito feliz que um amigo muito querido, o Dr. João Marcelo Cadete, assumiu a presidência da Sociedade Paraibana de Combate ao Câncer. É uma associação maravilhosa que tem 2 casas de apoio aqui em Campina Grande, que dão um suporte muito importante para as pessoas que estão em tratamento de câncer que vêm de outros locais do estado para serem atendidos aqui na capital. Fica bem ali atrás do Hospital Laureano, né? E eu queria assim, pedir a colaboração da população, né, da Paraíba, de João Pessoa, para contribuir. Eles estão precisando de ajuda, de recursos financeiros, para dar continuidade. É uma demanda muito grande, pessoas muito carentes, dependem dessa estrutura para poder ter o tratamento, né, adequado. Então, quem sentir no coração deseja uma boa causa, uma terra boa para semear, que vai gerar bons frutos na vida das pessoas. Amém, Tá bom? amém. Muito obrigada, viu? Obrigada Alegria estar aqui com mesmo, você, coisa Marcelo. boa.